Olá, Pedro, para você também, muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Brasil. Eu trago aqui como destaque um fato político que deve movimentar a semana e está previsto para acontecer na próxima quarta-feira, que é a filiação do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ao Partido Social Democrata, que foi criado, foi fundado ou refundado, ou recriado pelo ex-ministro Gilberto Kassab. E o ex-ministro Kassab, tanto quanto o próprio Rodrigo Pacheco, já dão isso como favas contadas, ainda que não o explicitem, né, claramente, a candidatura, não explicitem claramente a candidatura presidencial de Rodrigo Pacheco, mas a filiação se destina a isso, né? De outra forma, por que ele deixaria o seu partido, o Democratas, né? Por que ele deixaria o Democratas no momento que ele se funde ao Partido Social, o PSL, o antigo PSL, para criar um partido ainda maior, mais rico, né, com muito dinheiro e com plenas possibilidades de torná-lo candidato? Tudo isso faz parte de uma estratégia do presidente do Senado, que é mineiro, de seguir os passos. Ele está se achando, viu? Ele acha que pode ser um novo JK, um novo Juscelino Kubitschek. E é o que ele está fazendo. A escolha dele pelo PSD, que é o Partido Social Democrata, tem tudo a ver com isso. O PSD era a sigla do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Ele tem, de todas as maneiras, tentado, digamos assim, seguir os passos de JK. Recentemente aqui, agora, no dia 12 de setembro, ele fez uma coisa incomum, permaneceu em Brasília no fim de semana para não perder o aniversário, um evento que marcou o aniversário de nascimento do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Ele estabeleceu essa estratégia numa demonstração mesmo de que pretende imitar o ex-presidente mineiro, né? O JK era mineiro, tanto mineiro como ele. E, portanto, essa candidatura deve se consolidar mesmo. O problema do presidente do Senado é que ele não tem se revelado aquela liderança política exuberante, aquela liderança política que de fato pode fazer a diferença, né, no exercício do cargo de presidente do Senado, porque afinal de contas é o que ele é hoje. Ele exerce essa presidência. Muito pelo contrário, ele tem sido, apesar do discurso dele ser pró-reformas, na verdade ele tem evitado a votação de matérias importantes no Senado Federal, sobretudo se elas são polêmicas. Ele simplesmente senta em cima, né? O senador Rodrigo Pacheco tem adotado uma posição meio de roda presa quando se trata, sobretudo, de reformas ou de a aprovação de qualquer projeto que possa ajudar, digamos assim, a que o governo atual cumpra os seus compromissos reformistas, etc. e tal. Por quê? Porque, afinal de contas, o Rodrigo Pacheco não quer colocar azeitona na empadinha lá do Bolsonaro, do Paulo Guedes, e muito menos do Arthur Lira. O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, já tem, primeiro ele fazia essa queixa no particular, agora ele já faz declarações públicas se queixando, cobrando do presidente do Senado que ele bote para votar as coisas, né? Ontem, neste fim de semana, o presidente do Senado, ele fez uma declaração política, já ali com a maior pose de candidato ou de pré-candidato a presidente, exatamente sobre o que é que ele entende a respeito de programas sociais. É um pouco para justificar a falta de iniciativas dele próprio no mesmo sentido, no sentido de fazer votar matérias, projetos que criem o que ele prega. Vamos ouvir o que ele disse. Não significa reduzir a expectativa das pessoas. É perfeitamente possível equilibrar a necessidade que as pessoas têm de uma mínima capacidade de compra de itens de cesta básica que aumentaram o preço, com a responsabilidade fiscal. De nada adianta fazer um programa social sem sustentação e daí a 1 mês, 2 meses, aumentar 30% o preço do arroz e do feijão e aquele dinheiro dado não servir para absolutamente nada.
Na prática, a teoria é outra, no caso de Rodrigo Pacheco, né? Por exemplo, o projeto de reforma do imposto de renda, que foi aprovado na Câmara há 52 dias hoje, continua sem ser votado lá no Senado Federal. E o motivo é, no mínimo, curioso, né? Qual é o motivo? Não é assim, o projeto, na verdade, não tem nada muito significativo, nenhuma mudança significativa, com exceção da criação do imposto de renda sobre lucros e dividendos de grandes empresas. É isso que está pegando. Não só o Rodrigo Pacheco se coloca a serviço das pessoas que são contra essa taxação, ricos empresários, banqueiros, etc. Não só ele se coloca contra, mas, sobretudo, o principal fator de pressão, muita gente pode até se surpreender, são os suplentes. Não é dos senadores a rejeição ou a resistência, é dos seus suplentes que os financiaram. A gente sabe que cada senador tem 2 suplentes. O primeiro suplente, em geral, é aquele que financiou a sua campanha. Então, são, em geral, ricos empresários. É por isso que tem tantos empresários que acabam assumindo o mandato de senador, porque faz parte do compromisso. Eu financio a tua campanha, você me deixa ser senador ali por uns 6 meses. É exatamente isso que acontece no Senado, e o Rodrigo Pacheco agora também está sob pressão, cedendo à pressão desses suplentes, e simplesmente não vota uma matéria tão importante quanto a reforma do imposto de renda, assim como está enrolando e não põe em votação o projeto que reduz o valor dos combustíveis na bomba, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Ele continua ali tergiversando, enrolando, enfim. O que a gente espera é que o senador Rodrigo Pacheco, se ele pretende seguir a estratégia de imitar o Juscelino Kubitschek, que o faça imitando o que havia de melhor no saudoso ex-presidente, que era exatamente o seu espírito empreendedor, o seu espírito desenvolvimentista, e um homem que não deixava decisões sobre a mesa. Isso é que se espera de um presidente da República, sobretudo no caso de Rodrigo Pacheco, se quer mesmo seguir os caminhos de JK.